Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do Salmo, número 126. Salmo número 126, versículos de 1 a 6. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor é quem restaura a nossa sorte. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O pano de fundo desse salmo é o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles ficaram ali por 70 anos como escravos e agora estavam voltando para a sua terra natal. E eu quero começar pensando nesse verso 4, quando o povo diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era uma região desértica, uma região árida, e ficava assim a maior parte do tempo. Mas em algumas épocas, quando caía uma chuva abundante, ela corria pelo vale, e pelo Neguebe ser uma região inclinada, ali se transformava em um rio. E aquilo era considerado na época como um milagre muito grande, né? O deserto se transformar em rio. E é dessa forma que o povo entende que Deus restaura a sua sorte. Deus transforma uma região seca em uma região com água. Deus transforma um deserto em rio. Deus tira a sequidão e coloca o seu refrigério. É assim que Deus fez com o povo, tirando do cativeiro, e é assim que Deus faz também com as nossas vidas. Esse salmo traz para nós algumas lições muito importantes que eu quero repartir com os irmãos nessa oportunidade. A primeira coisa é que quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, nós ficamos como quem sonha. Creio que todos já tiveram a experiência de ter um sonho bom. Como é bom sonhar, não é? Você sonhar com a pessoa amada, sonhar com aquela comida predileta, sonhar com aquele passeio, né, tão esperado. A gente acorda e dá vontade de voltar a dormir para ver se o sonho continua, né? E às vezes a gente até tem a impressão que isso acontece, né, que a gente sonha em capítulos. Sonhar é muito bom. Aqui nós vemos o povo dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte deles, que transformou o deserto deles em manancial, eles ficaram como quem estava sonhando. E a boca deles se encheu de riso, e a língua de júbilo. É assim que acontece quando o Senhor muda a nossa sorte. A gente percebe que uma das coisas que acontece quando estamos numa situação de sequidão, de tribulação, é que a gente deixa de sonhar, né? Parece que os sonhos ficam todos engavetados, todos empoeirados. Mas quando o Senhor age em nosso favor, nós voltamos a sonhar. A vida volta a ser um sonho. A vida deixa de ser um pesadelo e volta a ser um sonho. E foi assim também com o povo. Quando nós lemos no Salmo 137, a partir do versículo 1, nós lemos ali como o povo se sentia no cativeiro. Está escrito lá, né? Às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Como poderíamos, Senhor, entoar os teus louvores em terra estranha? Nós estávamos cativos. Então perceba que na escravidão o povo estava chorando. O povo havia pendurado as harpas, não havia mais louvor em suas bocas, em suas línguas. Mas agora, quando há o renovo de Deus, tudo isso volta. E eu creio que será assim conosco também. Daqui a pouco, nossos lábios se encherão de júbilo novamente.
Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo é que quando o Senhor restaura a nossa sorte, isso serve de testemunho para aqueles que são de fora. Olha o que diz aí no verso 2, a segunda parte, e também no verso 3. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, quando Deus nos abençoa dessa forma, transformando o nosso deserto em manancial, as pessoas que estão ainda longe do Senhor, elas percebem a ação de Deus em nossas vidas. Aqui no Salmo diz que o que Deus fez na vida do povo, livrando do cativeiro, cuidando do povo, restaurando o povo, fez com que entre as outras nações se dissesse que Deus fez grandes obras pelo povo. E é assim conosco também. Quando as pessoas veem a ação de Deus na vida da gente, a maneira como nós encaramos isso com serenidade, com fé, a maneira como estendemos a mão para o necessitado, a maneira como nós confiamos em Deus, crendo que tudo isso vai passar, com certeza isso é notado. E é assim que Deus faz. Quando Deus nos abençoa, Ele não está pensando em nós apenas. Ele também quer que o seu nome seja glorificado entre as nações. Ele quer que as suas obras sejam vistas por todas as pessoas. Olha o que está escrito no Salmo número 67, versículos 1 e 2 e também o verso 7. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Não é isso que o salmista diz? Entre as nações se diz, grandes coisas tem feito o Senhor por ele. É por isso que quando Deus nos abençoa, nós devemos dar testemunho público, nós devemos fazer cultos de ação de graça, nós devemos espalhar as boas novas de Deus. Nós reclamamos muito, não é? Dizem que no comércio, um cliente satisfeito conta para 2 ou 3. Mas um cliente insatisfeito, ele conta para mais de 20. Engraçado, né? Como a gente é rápido para reclamar, para murmurar, para passar notícia ruim para frente. Mas nós, às vezes, somos lentos em contar as boas novas. Se Deus nos abençoa e nós ficamos calados, como é que entre as nações se ouvirá falar o que Deus tem feito por nós? Então não deixe de gritar a plenos pulmões as boas obras do Senhor na sua vida. Mostre para todas as pessoas que a bênção de Deus não é por você apenas, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Fazendo isso, com certeza, nós estaremos sendo instrumentos para que o nome de Deus seja glorificado, não é? Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Ele diz que quando os donativos, as ofertas chegam até os missionários, até aqueles que estão fazendo a obra de Deus, isso faz com que sejam dadas muitas graças a Deus, por nosso intermédio. Então que bom, né, quando nós somos resposta de oração. Que bom quando o Senhor nos usa para que o nome dele seja glorificado. E foi isso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, para que os homens vejam as boas obras em nós e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando Ele age em nossa vida, quando Ele se mostra esse Deus fiel, poderoso, maravilhoso, isso é motivo para que até as pessoas de fora reconheçam e, quem sabe, resolvam também se tornar adoradores desse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, nós aprendemos com esse texto que nós nunca podemos desanimar. Deus há de restaurar a nossa sorte. Olha o que diz aí nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, o grande problema que nós temos é que quando estamos chorando, nós não andamos
e não semeamos. A maioria de nós, quando passa por uma situação de sequidão, de tribulação, de luta, prefere se trancar. Nós nos trancamos em casa, nos trancamos dentro do quarto, nos trancamos dentro de nós mesmos. Não andamos, não avançamos e, consequentemente, não semeamos. O que acontece? Daqui a pouco isso tudo vai passar, porque passa. A gente sabe que é difícil, não é? Caminhar e semear com os olhos embaçados de lágrimas. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar força no Senhor, nós temos que buscar na graça de Deus os subsídios necessários para que não nos prostremos diante da tribulação. O povo ficou 70 anos no cativeiro, mas mesmo lá Deus visitou o seu povo, Ele mandou os profetas, Deus lá levantou ainda homens do seu povo para fazer a diferença. Nós conhecemos a história de Daniel, conhecemos a história dos seus amigos, não é? Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha a história de Neemias, Esdras, Esther. Quantos homens e mulheres Deus usou mesmo no cativeiro? Pessoas que não se prostraram, não deixaram de caminhar, não deixaram de semear, mesmo no meio daquela luta. E quando chegou o tempo de Deus, que Ele deu a palavra de ordem, e tanto foi assim que o povo foi liberto com uma canetada. Deus tocou no coração do rei Ciro, que era um rei persa. Nessa altura, a Pérsia já tinha conquistado a Babilônia. O rei Ciro assinou um decreto e libertou o povo e deixou eles voltarem para a terra e reconstruir. Então, porque eles creram, porque eles perseveraram, agora eles estavam de volta. Porque, irmãos, o Salmo número 30, versículo 5, vai nos dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há mal que dure para sempre. Às vezes é difícil, né? Uma noite escura, uma noite longa, uma noite de lágrimas, parece que nunca vai amanhecer. Mas o dia chega. Um dia tudo isso vai passar. E nós precisamos crer que o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte, assim como Ele restaura as torrentes do Negueb. Ainda que a seca dure muito tempo, há de cair a chuva, e rios vão fluir por aquele deserto, e a vida brotará novamente. Não deixe de caminhar, não deixe de semear, porque o nosso Deus é o Deus que restaura situações. Ele restaura a saúde, Ele restaura a família, Ele restaura sonho, Ele restaura ministério, Ele restaura a vida espiritual. O nosso Deus é especialista em causas perdidas, Ele é o Deus do impossível. Então não podemos desanimar. Quero convidar você a não desanimar diante dessa luta que você está passando. Isso também vai acabar. E se o nosso Deus quiser, hoje ainda, agora mesmo, Ele dá a palavra de ordem e tudo volta para o seu lugar. Precisamos crer nisso. Eu não sei que tipo de prejuízo, de perda você teve. Mas sabemos que no mundo que a gente vive, nós estamos sujeitos a tudo isso que acontece. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez você tenha tido a sua saúde abalada. Eu quero convidar você a crer em Deus, o Deus da restauração. Quero convidar você a voltar a sonhar. Destranque seus sonhos, abra essa gaveta, destranque esse baú, põe seus sonhos para fora. Não deixe seus sonhos morrerem, porque daqui a pouco Deus restaura a tua sorte e esses sonhos vão poder se tornar realidade. Quero convidar você a testemunhar para todos aquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja rápido em agradecer, em glorificar. Seja rápido em encher a tua boca de riso e de júbilo na presença do Senhor. E não se apresse em reclamar. Nunca murmure. A murmuração é a linguagem do inferno. A linguagem do céu é louvor. Se procurarmos direitinho, nós acharemos motivo de louvor em toda e qualquer situação. E não desanime. Não desanime. Porque o Deus que restaura a sorte ainda está conosco hoje. E basta uma palavra da sua boca para que o impossível aconteça. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa fortificar a tua fé
e abençoar a tua vida espiritual, em nome de Jesus.